rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we. Eu dou glória a Deus pela vida de cada um que tem corrido essa corrida com a gente. Confesso a vocês que existiram dias que foi muito difícil escrever. E não é porque o tema fosse difícil, é porque eu apanhava muito. De tudo que a gente conversou, eu quero dizer que de todos nós aqui, eu fui o que mais apanhou. Porque cada vez que eu me levantava para ensinar alguma coisa, Carlão, o Espírito de Deus falava assim, e aí? Dá para se encaixar nisso que você está ensinando? De que lado dessa história você está? Ela te é favorável ou ela te confronta? E hoje a aula é muito legal, é leve. Não, sério, a aula é leve. O tema é muito legal, é usufruindo da bondade do coração do Pai. Quem não quer, né? E o texto que a gente vai ler são 7 versículos que estão lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Diga, está acabando. Mas nada que ainda não vai esquentar. A aula da semana que vem já está escrita. Já está, inclusive, editada. E agora, amanhã, eu gravo o vídeo da aula da semana que vem. Porque o assunto é discernimento, uma arma poderosa a nosso favor. É o tema da aula da semana que vem, que fala sobre os falsos profetas. Então, eu escrevi essa aula ontem, me avaliando o tempo todo, julgando a mim mesmo o tempo todo. Mais ou menos aquilo que a gente conversou hoje. Então vamos lá. Vamos ler o texto aí? Está todo mundo com Bíblia? Olha, ano que vem eu vou dar um prêmio para quem chegar aqui. A primeira aula do Bible vai ser em fevereiro. Quem chegar aqui com os 39 livros do Velho Testamento decorados e os 27 do Novo decorado. Eu decorei quando era criança, porque eu já vi gente procurando o livro de Naum no Novo Testamento. Aí o outro falou assim, abra sua Bíblia no livro de Filisteus, capítulo 15. Eu falei, meu Deus. Teve um outro que falou assim, abra sua Bíblia no Evangelho de Jucas. Evangelho de Jucas não dá, meu irmão. Giro, não dá, aí não dá. Então, vamos decorar. Entendeu? Uma vez eu estava dando uma palavra num congresso de adoração, irmãos. Quem não conhece a Bíblia paga o preço, hein? Paga. Eu estou num congresso de adoração e eu falei, irmãos, está escrito no Salmos 171, versículo 71, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ruim da cabeça ou perdeu a fé. Aí a irmã falou assim, é verdade. Então, eu vou dar um prêmio, eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou pagar um jantar na fogo de chão. Pronto, já vai ter 2 aulas de lanche pago no Café do Reino. Mas aí, por favor, me decore e não erra, tá? Não fala livro de São Lamaquias. Amém? Todo mundo achou aí? Então vamos ler o texto que a gente tem para a nossa meditação. Jesus fala com os discípulos aí um negócio muito legal. Ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Aquele que pede,
Hã? Fala com vontade, irmão, senão você não recebe. Aquele que pede, aquele que busca, e ao que bate. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Eu vou ler até aqui. Digitaram 2 versículos a mais, que é da próxima aula. Diga glória a Deus. Olha, essa daqui é uma das maiores promessas do Novo Testamento. Pede e recebe. Bate e abre. Procura e acha, sem precisar falar com aquele tal de seu longuinho. Não tinha um negócio desse antigamente? Quem é dessa época? Perdeu o São Longuinho. Imagina se esse troço vai me ajudar a achar alguma coisa. Não acha nem ele. Então, as Escrituras, shalom, meus queridos. Então, senta pertinho. Prefere ficar aí? Tá bom. Então, presta atenção. As Escrituras estão falando aqui de coisas que nos interessam muito. Não é? Promessa assim, top. E Jesus, ele não somente promete, como ele ratifica essa promessa. Porque ele fala assim, porque ao que pedir, vai ser dado. Ao que buscar, ao que procurar, ele vai encontrar. E ao que bater, a porta vai se abrir. Irmão, isso aqui é fantástico. Isso aqui da pregação para evangélico, nenhum botar defeito. Diga sim ou não. Isso aqui é muito poderoso. Só tem um detalhe. O que é que a gente vai pedir? O que a gente está procurando? Em que porta a gente vai bater? Porque essa promessa, uma vez, o texto está sendo Mateus 7, procura aí na tua Bíblia, 7, a partir do verso 7, tá? Aí, essas promessas aqui ventiladas e ditas pelo Senhor Jesus, você e eu olhamos para elas e a gente vai dizer que a partir dessas promessas a vida se tornou um mar de... irmão, porque eu vou pedir, recebo. Eu procuro, eu acho. Eu bato, a porta se abre. Irmão, isso está melhor do que empurrar bêbado de escada. Sim ou não? Claro, é muito bom, irmão. Quem não quer isso? Uau! Eu vou até compor um cântico de adoração para cantar nessas igrejas mais teologia pop, coach. Eu vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir, eu vou receber, e eu vou receber, eu vou pedir. Porque é isso que a gente mais deseja. Mas o que a gente vai perceber é que Jesus não está dizendo que ele vai facilitar a vida de ninguém, nem que ele vai tirar espinho do caminho. Não vai, irmão. Porque a gente nunca pode interpretar a Bíblia tirando um texto do contexto. Tem uma máxima em seminário de teologia. Ô, meu batera chegou! Irmão, apresento a vocês o futuro baterista do Bible. Quer dizer, o futuro não, o presente baterista do Bible. Diga aleluia. Tem uma máxima, quando a gente vai fazer seminário de teologia, que a gente diz o seguinte, que texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, quem lê esse texto aqui isolado, vai falar assim, eu vou sair pedindo logo, Jeová, me dá aí.
Diz uma coisa boa para a gente pedir para Deus aí. Fala aí, ô JJ. Uma coisa legal. Carro zero. Dinheiro? Fala aí, ô. Um baixo novo. Fala, Vanessa, uma coisa boa para pedir para Deus. Uma viagem. Que Deus te respondeu já, hein? Fala aí uma coisa para você pedir para Deus, irmão. Uma casa? Isso aí é luxo. Mas é o que a gente acaba olhando para esse texto, e a gente pinta um mundo cor-de-rosa no Evangelho. E a gente não percebe o que esse texto está dizendo a respeito de pedir, procurar e bater. Porque a gente tem uma mania de ficar com a leitura superficial do texto. Quer ver como é que a gente funciona? Está ali a doutora que não vai me deixar mentir. Se eu estiver mentindo, me repreende, em nome de Jesus, hein? Presta atenção. A Bíblia diz que Paulo caiu de onde? De quê? A Bíblia não diz isso. Não. A Bíblia diz que ele caiu, mas nós ficamos com a primeira informação que ouvimos e passamos a admiti-la como verdade. É assim ou não é? Elias subiu ao céu num carro? Não. O texto bíblico não diz isso. A gente fica com a leitura superficial, não atenta para o detalhe e acaba admitindo coisas que não são verdades. A Bíblia diz que Elias subiu num redemoinho. Passou uma carruagem de fogo e veio um redemoinho e ele subiu. Mas aí a gente fica com a ideia do Elias montando no cavalo de fogo, dizendo ai, ô Silver! Não está lá no texto isso. E aí a gente olha para esse texto de Mateus e a gente fala assim, bom, se é para pedir... E o pior, a gente passa a usar as Escrituras como a lâmpada de Aladim. E é um perigo. Posso contar uma historinha? Tem alguém descendente de português aqui? Então, tinha um alemão chamado Wilfred, um francês chamado Pierre, e um árabe chamado Manuel. Eles estavam no deserto. E aí, passando fome, sede, os três acharam uma lâmpada e pularam ao mesmo tempo naquela lâmpada do gênio. E aí o gênio saiu e falou assim, bom, normalmente se é uma pessoa que acha a lâmpada, são 3 pedidos, mas como são 3 pessoas, cada um tem um pedido. Aí o Wilfred, alemão, falou assim, por ordem de civilização, eu ser a primeira. Aí o gênio falou, então tá, o que você quer? Ele falou, eu queria estar numa rua de Berlim comendo um chucrute e um Eisbein. Aí o gênio falou, seja feito. Aí o Wilfred desapareceu do deserto. Aí o Pierre falou, eu ser o segundo. Sim, o que você quer? Ele falou, eu quero sair daqui e ir até Paris e tomar um chá no Café de la Paix, na Champs-Élysées. Aí o gênio, seja feito. Pum. Aí o árabe, Manuel, ficou olhando para o gênio. E o gênio falou, você pode me dizer o que você quer? Ele falou, eu estou muito sozinho, quer? Traga-me os 2 de volta. É o que nós fazemos com a palavra de Deus, irmãos. A gente quer alisar a palavra para que saia uma fumacinha, um gênio, e as coisas se cumpram na nossa vida. Só que existem condicionais de Deus para que as coisas aconteçam. Deuteronômio 28. Cara, aconteceu um negócio hoje que me fez chegar às lágrimas. Você está anotando a piada? Anota, porque ela pode cair bem numa pregação. Aconteceu um negócio hoje que me deixou impactado. Eu estava aqui nas quartas-feiras aí, já 5, 6 meses, estou tocando baixo. Aí vem um rapaz lá de baixo, parou e ficou na beirada assim, me olhando tocar, eu já estava ficando sem graça. Falei, rapaz, será que esse menino está chateado, sei lá, está com uma cara estranha?
Aí ele chegou e falou assim, você tem uma técnica de slap muito boa. Eu falei, ué, você é músico? Aí ele falou assim, não, eu fui vendedor de uma loja de instrumentos musicais aqui na Teodoro Sampaio. Eu falei, é mesmo, cara? E ele com cabelo liso, assim, diadema, cara boa pinta, falando bem pra caramba. Aí conversamos e eu estou vendo ele vir no Bible, sendo discípulo do pastor Lucas lá embaixo. Quando eu vou tocar no... Eles têm uma banda lá embaixo, sabe, né? Ministério de Louvor. Eu vou dar até o nome para aquele ministério, Primícias do Reino. Primícias do Reino. Aí, os caras estão tocando lá, o Lucas falou, pô, você pode descer, AP, para dar uma moral no baixo? Eu falei, claro, peguei o baixo e fui para lá. Cheguei lá, o rapaz está no violão. E descendo a mão no violão, eu fiquei olhando, falei, olha, que legal. Hoje ele me procurou. Aí, AP, estou indo embora. Falei, é? Aí ele falou, consegui um trabalho. Falei, cara, que legal. Ele falou, se batizou. Aí eu falei para ele, presta atenção no negócio. Deuteronômio 28 diz, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor e cuidardes em cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Você nunca vai precisar correr atrás de bênção. Ela vem correndo atrás de você e querendo te catar de qualquer jeito. E eu falei isso para ele, ele olhou para mim e falou assim, então significa que eu estou só no começo? Eu falei, só está no começo. É só seguir o condicional de Deus. Jeremias, Isaías 1, 18, 19 diz assim, se quiserdes, olha o se, partícula condicional, se quiserdes e me ouvirdes, comereis dos bens desta terra. Então, alguns condicionais de Deus estão estabelecidos. A obediência, mas todos os condicionais de Deus esbarram num aspecto que é a nossa disposição, a nossa vontade em seguir aquilo que Ele está falando. E aqui, pedir, bater e buscar, não sai desse condicional. Não sai. Que legal. E é isso que Jesus está dizendo, não use as Escrituras para fazer... Tem um cara lá no Rio de Janeiro que, meu Deus, ele chegou para mim e falou que ele queria ter 2 mulheres. Eu falei, rapaz, está ruim de sustentar uma. É caro. Shopping, salão, é ou não é? A gente tem que ficar saindo da varanda para a cozinha, subindo no telhado, porque o negócio fica estreito, irmão, é ou não é verdade? Difícil sustentar uma, você quer 2. Não, porque Abraão tinha 2. Eu falei, então faz o seguinte, já que você quer Abraão, pega o teu filho mais velho, leva para a montanha e oferece ele ao Senhor. O que você acha da ideia? As pessoas estão pegando as Escrituras e torcendo as Escrituras, e aí querendo que ela seja igual a lâmpada do gênio lá, que encontrou o Wilfred, o Pierre e o Manuel, esse árabe conhecido nosso, e querendo alisar essa lâmpada e querendo que as coisas aconteçam de uma hora para outra, e o Senhor está dizendo, espera aí, calma, tem critério. Diga comigo, a banda não toca assim. Vocês usam essa expressão aqui em São Paulo? Lá no Rio é direto. Oxe, tem regulamento. Por quê? Porque aquilo que está expresso de promessa para mim e você, e aqui nós temos uma promessa, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, isso é uma promessa. Ela é ratificada por Jesus, mas existe o tal do condicional. E aí, vamos achar os condicionais desse texto, para a gente saber no que a gente precisa pedir. Primeira coisa que eu vou dizer para você é o seguinte, Jesus, como eu disse antes, ele nunca disse que o negócio ia ser fácil. Quem pode me dar um texto bíblico que fale isso? Do Novo Testamento, vou dar dica. Aleluia! No mundo? No Novo Testamento, mas graças a Deus que nos dá
a vitória. Se está dando vitória é porque tem combate. Então, a Bíblia não está dizendo que evangelho é venha reinar em vida. Não tem essa, irmão. As pessoas querem sentar no trono antes de carregar queijo. Davi só sentou no trono em Hebrom depois de carregar queijo, ficar no deserto, perder um monte de coisa. Deus tirou todas as muletas de Davi. Tirou família, tirou posição social, dinheiro, tudo que amparava aquele cara, botou ele dentro de uma caverna, com 300 caras endividados, angustiados de espírito e em grande aperto. Diga, que batalhão, hein? Irmão, 300 fedendo a peixe do lado do Davi. Ô catinga. Deus tirou as muletas. O Davi já estava vindo com cheiro de queijo. Lembra que o pai dele mandou ele para o campo levar queijo para os irmãos? Irmão, você já sentiu o cheiro de queijo? Na Suíça tem uns que, Jesus. Tanto que quando alguém tirava o sapato perto de mim, que subia aquela coisa assim, não muito legal, eu falava pé de queijo. Fulano pé de queijo. Porque queijo é um troço terrível, mas o Davi estava com aquele cheiro no corpo. Antes dele se sentar no trono, irmão, tem que carregar queijo. São os condicionais de Deus para você bater, a porta se abrir, para você buscar, você encontrar. Valeu? O Senhor está mostrando isso para nós, que não é abracadabra. Não é isso. E aí, Jesus está dizendo, no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo chega a escrever na carta aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 8, verso 4, não, capítulo 4, verso 8 e 9. Ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então não é fácil. Tem uma corrente de um evangelho aí que diz que crente não fica doente. E normalmente quem prega isso, aprende o contrário ficando doente. Infelizmente, irmão. Eu não queria que os caras ficassem doentes. Mas o apóstolo Paulo teve problema de visão. Hein? Ele escreve a carta aos Romanos no último capítulo, ele disse assim, vê depois com grandes letras vos escrevo. Ele tinha problema de visão, por isso que ele escrevia com letra grande, porque senão nem ele lia. E não tinha óculos na época. Hã? Jesus, no Getsemane, ele diz, a minha alma está angustiada até a morte, diga depressão. E a gente está olhando para as coisas, as lutas da vida, e a gente fica se avaliando por uma perspectiva completamente extra-bíblica. Quando nós estamos suscetíveis a tudo isso. Meu pai nunca botou uma gota de álcool na boca e morreu de câncer no fígado, irmão. Meu pai era um homem de Deus. Pastor Paulo, pai da irmã Márcia, da pastora Márcia, um homem que serviu a Deus 25 anos como pastor, irmão, o cara deu o couro dele na igreja. Morreu de Alzheimer. Sabe qual foi a glória do final da vida dele? 2 semanas antes dele partir para a eternidade, ele tinha lapsos de sobriedade, e aí olhava assim, começava a orar, e orava por todos os filhos e todos os netos. E quando ele estava para morrer, no dia dele morrer, ele orou pela minha cunhada e profetizou para ela. Um camarada que não conseguia juntar as mãos, às vezes, para tomar um remédio, mas que quando começava a orar, fazia a casa tremer, velho. Me explica isso, doutora. Sério. No dia do meu aniversário, ano passado, ele orou. Acabou com a festa, irmão. A autoridade que desceu sobre ele durante a oração, um velhinho desse tamanho assim, ó. Eu chamava ele Toquinho da Maldade, porque o bicho era duro na queda, viu? Mas quando ele começou a orar, irmão, mexeu na festa, era uma choradeira. Me explica. Sofreu, teve aflição,
Então a gente não pode achar que o que Jesus está dizendo é que a vida vai ser um mar de rosas. Mas ele está dizendo para nós o seguinte: olha, você pode ter certeza de uma coisa, pode estar ruim agora, mas não vai ficar ruim para sempre. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, você sabe quem escreveu isso? O apóstolo Paulo. Quando ele vai defender sua autoridade apostólica, na carta aos Coríntios, ele começa dizendo assim: se eles podem se dizer apóstolo, eu muito mais. Por 3 vezes fui açoitado com varas. Olha quando é que o cara vai falar que ele é apóstolo. 3 vezes foi açoitado com varas, com uma quarentena menos 1. Sabe por quê? Os romanos não acreditavam que alguém aguentasse 40 varadas. Então eles contavam até a 39ª. Só que ele levou varada 3 vezes. Açoite, naufrágio, fome, perigo, espada. E ele chamou isso de leve e momentânea tribulação. Meu pai dizia: bate com a mão na boca porque o pé não alcança. A gente está chorando de barriga cheia. Leve e momentânea tribulação. E aí Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que há de ser revelado. Isso é muito top. E essa glória começa a se revelar exatamente na nossa esperança, agora. E Jesus está dizendo, presta atenção nas Escrituras. Ele disse assim para os discípulos: examinai as Escrituras, porque nelas vocês cuidam ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, para a gente examinar e entender o que Jesus está dizendo com pedir, buscar e bater, a gente precisa olhar o contexto do capítulo todo do discurso do Sermão do Monte, desde o 5 até aqui. Capítulo 5, Jesus está falando sobre o caráter do Filho de Deus. Ele é misericordioso, ele é pobre de espírito, a gente falou sobre isso aqui. Ele é manso, bem-aventurados mansos, não é? Então, características do Filho de Deus. Aí, quando chega no capítulo 6, ele vai falar sobre a essência, identidade. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E aí ele está alinhando identidade a propósito. Sal vem para temperar, conservar. Lembra que a gente falou isso? Luz vem para... Aí quando chega, ele continua o capítulo 6, estabelecendo padrões de conduta. Tipo, não julgueis. Tipo, olha a motivação do teu coração no que você vai fazer. Quando você chega no capítulo 7, que você olha essa promessa, você precisa pensar no seguinte: o que eu vou pedir? Por que você faz essa pergunta? Porque você olha os critérios que estão estabelecidos desde o início do capítulo 5 e você se percebe completamente incapaz de cumprir os protocolos do reino de Deus. Quem é que caminha 2 milhas com o inimigo, irmão? Fala a verdade. A gente não caminha 10 centímetros, que dirá a 2ª milha. Quem é que vai botar a cara, a tapa, na 2ª vez, quando já tomou uma mãozada no escutador de hino, e está com a orelha assim, ó, zim, porque fica assim, né? Vem um sinal de 10.000 ciclos aqui. Alô, Vlad? Não é 10.000 ciclos, Vlad? Aquele sinalzinho fininho assim. Toma ali um tapão, ficou ouvindo. 2 dias. Quem é que vai oferecer o outro lado para tomar outra tapa? Aí Jesus diz assim: se o teu inimigo te pedir a túnica, dá também a capa. Ou seja, não fica com nada para se cobrir. Vai para casa pelado. Quem é que pode cumprir essas coisas, irmão? Levanta a mão aí, o primeiro abençoado que pode cumprir isso aí. Pois é aqui que entra o
pedir, o bater e o buscar. A gente consegue chegar nesses lugares quando a gente percebe a nossa verdadeira necessidade. Sabe qual é a nossa primeira necessidade? Jesus, eu dependo da tua graça para cumprir tudo isso que a tua palavra está me dizendo. Então, não dá para pedir outra coisa, senão, Jesus, me capacita para cumprir aquilo que o teu reino tem estabelecido. Irmãos, hoje eu falei uma coisa no discipulado para Geneve, que depois que eu falei, eu vi que eu tinha falado uma coisa muito séria. Quando você não consegue resolver uma coisa, qual é o ditado que diz? Vou dar um jeitinho? Jeitinho? O que acontece? Essa cultura do jeitinho já ficou tão conhecida no exterior, e eu viajei a alguns países da Europa, que a nossa identidade como brasileiros está comprometida por causa da falha de caráter que nós manifestamos. Lá fora eles sabem que muita gente aqui no Brasil, quando é parada pela polícia, dá um dinheiro. Eu conheci policiais suíços, e eles diziam para nós, aqui vocês não podem oferecer dinheiro, primeiro porque a gente ganha muito bem, segundo porque a gente ama o que a gente faz. Mas a nossa identidade lá fora é essa, do que negocia princípio. Então, a olhar pelo escopo da nação a que pertencemos, a gente passa a herdar uma série de características morais do costume da nação. Só que agora eu sou do reino de Deus, irmão. Então a cultura que prevalece em mim não é mais a do jeitinho. Não é mais a do jeitinho. Agora eu tenho uma demanda muito mais séria para cumprir, e o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1, ele diz assim, visto, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, irmão, esse negócio de Big Brother é antigo, não é de agora, ó, Hebreus está falando, sorria, você está sendo filmado, tem uma grande nuvem de testemunhas. Aí o escritor continua dizendo, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto te rodeia, nos rodeia, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Significa que, agora, nesse momento exato em que nós estamos vivendo, as nossas questões com relação a interpretar as Escrituras, a andar na direção do Senhor, não está mais, Onias, ligado às minhas percepções naturais. Porque como homem natural, eu posso olhar o discurso de Mateus capítulo 5, 6 e 7 como uma ótima declaração de ética e de amor. Só que quando eu olho para a hermenêutica do Espírito Santo, o que ele pensa a respeito de Mateus 5, 6 e 7, eu fico com vergonha de mim. Porque eu vejo que o padrão está muito alto, e que para eu cumprir esse padrão, eu dependo da graça de Deus. É nessa porta que eu vou bater, é isso que eu vou procurar, e é isso que eu vou pedir. Graça, para cumprir isso. Você está entendendo ou está filosófico? Agora, só vai pedir quem tem consciência da sua necessidade. É assim ou não é? Você está estudando, está dormindo em cima do... Você tem necessidade de um? De um café. Aí você vai pedir, mãe, porque você sabe que não pode parar ali, senão dá ruim, né? Traz um café, porque você está tendo consciência da necessidade de um café.
Agora, quando Jesus está falando para a gente pedir, só vai pedir quem é pobre de espírito, vazio de toda justiça, de todo pressuposto, que está olhando e falando assim: eu estou completamente lascado. Numa linguagem nordestina, eu estou lascado, precisando da graça para continuar. E aí, essa é a primeira coisa que a gente vai ter que entender, a nossa necessidade. E às vezes a gente acha que precisa de coisas que a gente não precisa. Quer que eu te dê um exemplo? Tem uma pessoa que pede a Deus uma casa de 3 quartos, mora ele e a mulher só. Jesus, me dá uma casa de 3 quartos, de 5 quartos. O Espírito Santo olha e fala assim: mas rapaz, tu vai botar quem nos outros 4? Tu precisa mesmo disso? Senhor, eu preciso de um carro zero. Tem dinheiro para botar gasolina? Tem dinheiro para pagar o seguro? Porque carro zero custa. Então a gente começa a desenhar necessidades para nós, que na verdade não são necessidades. São modelos de autoafirmação. Quando a gente acha que para ser a gente precisa ter. A gente se esvazia da essência para viver pela aparência. Aí a gente quer ter. Saca? E Jesus está dizendo para você: perceba a sua real necessidade. Perceba do que de fato você precisa. Essa é a primeira coisa. E do ponto de vista bíblico, ao contrário do ponto de vista humano, que mostra que para os humanos essa vida aqui é tudo que basta. Para os seres normais, tal, isso acabou, morreu, acabou, desculpa. Acaba aqui, não tem mais nada. Mas nós sabemos que não é isso. Tem uma centelha dentro da gente que aponta que tem alguma coisa para além, porque senão ninguém tinha medo de morrer. É ou não é? Eu tenho um amigo que falou: Davi, eu não sei o que é, mas eu sei que não acaba aqui. Eu falei: por que você não sabe o que é? Ele falou: porque ninguém voltou para contar como é que é. Mas eu sei que tem alguma coisa para fora daqui. E eu disse: tem, cara. Tem. E sabe qual é a diferença entre eu e você? Ele falou: qual? Eu falei que eu não somente sei que tem, como eu creio que tem. E esse não é um assentimento intelectual, é uma certeza que tem dentro de mim, que diz que eu não moro aqui. Eu estava morando na Suíça, era bom pra caramba. Irmão, lá tudo funciona. Você está no ponto do ônibus, tem um aviso assim: trem para tal lugar, porque é aquele veículo leve sobre trilhos, VLT. Aí tem uma plaquinha aqui, 17h53. É impressionante, 17h53 o cara encosta. Você vai no supermercado, as frutas mais lindas do mundo, irmão. E escrito assim: Made in Brasil. Cada limão, filho, um negócio grande assim, que você tacar em alguém, mata. Aí estava assim: porque lá é obrigado a indicar a procedência. Citron, que lá limão é citron. Citron. Aí aparecia embaixo: Brasil. Eu falava: puxa vida, melhor do que o que a gente tem lá. Tudo funciona. Mas eu sabia que lá não era meu lugar. A linguagem era diferente. Eu podia falar francês como eles, mas tinha um accent que eles chamam. O acento, accent. Diga comigo, accent. C'était très différent. Era muito diferente. E eles olhavam para mim e eles sabiam que eu não era de lá. E quando eles olhavam, eles perguntavam: Vous venez d'où, monsieur? Je suis brésilien.
Brasília. Ah, Brasília, carnaval. Eu falei, pô, você liga, meu irmão. Samba! Lula! Disse, não. Bolsonaro. Então, eu sabia que eu não era suíço e eles sabiam que eu não era. E aí a gente está olhando para as Escrituras, dizendo para nós exatamente isso. Que aquilo que a gente vai pedir não tem que estar alinhado com coisas daqui. Tem que estar alinhado com coisas de lá, que a gente vai usufruir aqui, mas olhando para lá. Jesus me deu um carro zero, mas lá tem negócio melhor. Jesus me deu um baixo bom, mas lá tem um que eu nunca toquei, mas que dá um som. Jesus, eu preciso de uma casa aqui, mas essa que o Senhor já está preparado para mim aí no céu é top, hein? Então, são essas coisas que a gente precisa entender como nossas necessidades. Amém? Você percebeu isso? Eu tinha um amigo no seminário, eu estou olhando para você, estou lembrando agora de faculdade, deixa eu te dar uma dica. Eu tinha um amigo no seminário, que ele era muito perturbado. Como era o nome daquele pastor, amor, que abriu uma igreja perto lá da casa do teu pai? Só fala o primeiro nome. Genival. Cara maluco. E eu e a pastora Márcia éramos 01 em grego. A gente lia grego pra caramba, estudava. Aí o Genival chegou na época da prova e falou assim, vocês vão dar cola, né? Eu falei, ô diabo, nós estamos no seminário, rapaz. Vai perturbar outro, você está querendo ser pastor e está pedindo cola? Aí ele disse assim, quem cola não sai da escola. Eu falei, não, irmão, não vou te dar cola, não. Ele se arrebentou na prova de grego, aí ele chegou para mim no intervalo da aula e falou assim, também para que eu vou querer esse diploma? Eu não vou expulsar demônio falando, querusoton logos. Porque ele tem um ministério de libertação, agora ele que estava precisando, né? Então a gente está querendo construir coisas aqui, esquecendo que muito mais precisa ser edificado lá, porque o que a gente está plantando aqui, fica aqui. Pastora Márcia vai fazer mais uma graduação, em nome de Jesus, na tua área, diga glória a Deus. Já está sendo pilhada para fazer. Outra, acabou de fazer pós-graduação em neurociência, psicologia aplicada, não foi a que tu terminou agora, pós-graduação? Neurociência. E tem uma outra de psicologia aplicada não sei o quê. Mas vai fazer mais uma. Estuda mais do que eu. Sabe mais do que eu. Aí, ela chegou e falou assim, você sabe por que eu quero fazer essa outra graduação? Eu falei, não, por quê? Falou, estou pedindo a Deus para usar esse instrumento para o reino. Para Ele me equipar para o reino. Porque sabe que isso vai ficar aqui. Então, as nossas necessidades, irmãos, elas precisam estar muito mais alinhadas ao que está por vir do que o que já tem, do que o que está aqui. O que está aqui é importante? É, varão, é importante estudar? É, muito, inclusive. Só que o foco está lá em cima. Então, eu entendo que, quando Jesus está dizendo, pede, é porque eu já estou tão vazio de tudo que está aqui, que eu quero algo de lá. E aí vai ser dado. Você está entendendo isso, irmão? Você se esvaziou daqui e está pedindo algo de lá. Isso é tão fato que ele diz assim, se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que os pedem. Aí, irmão, ele está falando de coisa muito sobrenatural. Ele está falando de coisas que a gente vai receber aqui para levar para a eternidade. Diga aleluia. Percebe? Muito legal estudar, juntar uma grana, deixar uma herança para a família. Perfeito. Só que a gente precisa edificar coisas para a eternidade, identificando a nossa necessidade da eternidade. Oh, Jesus, abre a porta da eternidade para nós. Em Cristo essa porta já está aberta. Aí, a outra coisa que Jesus está falando no texto, que legal.
Algumas pessoas, eu estava falando com vocês que algumas pessoas fazem da Escritura um uso que não é muito legal. E aí na interpretação quebra a perna. Teve um cara que estava passando muito problema. E aí ele olhou e disse assim, orou e disse, Senhor, me dá uma palavra. Mas o cara nunca lia a Bíblia. Mas na hora do sapé caiaiá, foi para a Bíblia. E ele numa situação desesperadora. Quando ele abriu a Bíblia, primeiro texto, e Judas foi e enforcou-se. Aí ele falou, não, Senhor, não é essa palavra que eu estou te pedindo, não. Aí fechou a Bíblia. Aí ele falou, agora, Senhor, me dá uma palavra. Quando ele abriu de novo, vai tu e faze o mesmo. Aí ele falou, Jesus, que isso? Aí fechou a Bíblia de novo. Falou, Senhor, por favor, a última chance que eu te dou. Aí quando ele abriu, o que tens de fazer, faze-o depressa. Então, a gente tem que tomar cuidado para manusear a Escritura, amém? Para a gente não pedir o que ela não está nos autorizando a pedir. A gente não bater na porta que ela não nos autoriza a bater. E a gente não procurar aquilo que Deus não quer que a gente encontre. Você sabia que tem coisas que Deus não quer que você encontre? Você sabia que tem portas que Deus não quer que se abram? Atos 16, irmão. O Paulo chegou num lugar, falou, vou até ali pregar, o Espírito Santo falou, não. Atos 16. Chegou numa região, falou, vou até Bitínia. Aí o Espírito de Jesus impediu Paulo de ir. Irmão, se a gente soubesse lidar com o não de Deus, pela perspectiva correta, a gente ia dar muita glória a Deus pelas orações que Ele não responde. Vou te dar uma história. Família de conhecidos meus, todo mundo crente. Só tinha um na casa, tinha dois, um que estava desviado e um outro que estava na fronteira depois do desvio. O chefe da casa sempre serviu a Jesus, um cara íntegro, certinho. Ficou doente, muito doente. E um dos filhos da família disse assim, essa enfermidade não é para a morte, Jesus vai curar o meu pai. E o cara começou a orar, a jejuar. E aí detectaram uma enfermidade gravíssima naquele senhor. Ele durou 45 dias. Igreja jejuando, família jejuando, todo mundo orando pelo abençoado do irmão. O que aconteceu? Depois de 45 dias, como diz o Tiririca, morreu! Morreu. E aí aquele moço que orou o tempo todo pela cura do seu pai, no dia do enterro ele dá uma cabeçada numa parede, dentro do banheiro, e começa a gritar, por que o Senhor não curou meu pai? Por quê? Passaram-se 4 anos. A filha do meio daquele senhor se envolve com um homem casado, engravida desse cara, e o filho nasce. Passou algum tempo, o filho que cresceu se tornou homossexual. Um outro filho descambou pelo caminho das drogas. O outro filho se tornou um ébrio e faleceu de câncer na garganta, a ponto de fazer uma quimioterapia para queimar o tumor e o médico dizer para ele assim, você não pode beber. Ele fez 6 horas de uma quimioterapia hiperagressiva. Ele saiu do hospital, no primeiro botequim que ele encontrou, ele entrou e tomou um vinho, morreu queimado, de dentro para fora. Como resultado da reação da quimio com a bebida alcoólica. Entendeu por que Deus não respondeu a oração do rapaz lá atrás? E às vezes a gente quer ficar batendo. E Jesus gosta da perseverança. A perseverança é marca de filho de Deus, porque a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas dos que creem para a conservação da alma. Está lá na carta de Hebreus, capítulo 10. Só que tem coisas que a gente precisa saber quando é para a gente parar de pedir. Porque as coisas que estão ligadas à eternidade, a essas a gente pode pedir a vida inteira, que Jesus vai dar todas elas. Posso ouvir um glória a Deus? Ô irmão, pode ficar à vontade. O apóstolo Paulo chega a falar de dons espirituais, ele diz assim, eu aconselho vocês a buscarem os melhores dons. Hein?
Ele aconselha isso. Mas a gente precisa saber o que a gente está pedindo, o que a gente está procurando e aonde a gente está batendo. Porque tem coisas que Deus vai olhar e vai dizer, não. E por que isso acontece? Por que Deus diz não, Fátima? Porque Ele nos ama. Quem pode me ajudar com mais uma resposta? Por que Deus diz não? Oi? Irmãos, Ele diz assim, porque os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. A gente não consegue enxergar 5 minutos à frente do agora. Me diz aí, o que vai acontecer nos próximos 5 minutos? Ele sabe. Ele sabe. E quando Ele diz não para mim e para você, Ele não está contradizendo a palavra dEle no que diz respeito a pedir, a bater e a buscar. Não. Ele está dizendo para você, pede coisa para a eternidade, porque eu te concedo com certeza, porque para essa vida tem coisas que você não está preparado para receber e você não vai receber. Sabia? E é fruto do amor dele por nós. Então diga comigo, eu não vou usar a Escritura como a lâmpada de Aladim. Não pode. A gente vai experimentar a bondade do coração do Pai, reconhecendo a nossa necessidade. Perseverando em pedir, porque Ele diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Irmão, tem gente que, eu estava comentando hoje com a Suíça, eu dei discipulado para eles hoje lá, a gente está na época da internet, concorda comigo? Tem uma pesquisa de mercado que o Otávio pregou aqui domingo, ele falou que se você acessar um site e demorar 5 minutos para acessar, você muda. E é assim que a gente faz com Deus. Na plataforma Apple você tem 2 navegadores, você tem o Safari e o Mozilla Firefox. Mas aí eu instalei um terceiro, Google. Dependendo da situação, o Mozilla não responde rápido, o Safari não responde rápido, aí eu vou para o 5 segundos é muito tempo. E a gente faz isso com Deus, a gente coloca Deus como um navegador de internet. E aí, como não responde dentro da minha perspectiva de tempo, eu mudo o navegador. Sabia que tem gente que cai da fé porque não soube ouvir o silêncio de Deus? Porque Deus fala no silêncio, irmãos. O silêncio de Deus. Pai, me dá. Eu me lembro que na década de 70, quem lembra da bicicleta Caloi aí, dá um glória. Oh, não estou sozinho, hein? Tu não lembra não, filho? Rapaz, bicicleta Caloi. Aí chegava no Natal, a Caloi lançava uma propaganda que ensinava as crianças a escrever bilhete assim, não esqueça, e colava na casa inteira. Aí vai o pai no banheiro. Chega na cozinha, vai pegar o sapato. No final, no dia 24 de dezembro, o perturbado do garoto ganha a Caloi. O mundo percebeu a prática da perseverança e entra por esse princípio. Aí a gente, por causa de um tempo que Deus não fala, a gente muda. Aí Jesus fala assim, ei, um homem, Lucas capítulo 7, um homem acabou de jantar, viu o Jornal Nacional, não, o Jornal da Record, diga glória a Deus, viu o Jornal da Record e foi dormir. Da Band News, Jovem Pan News, louvado seja Deus, é outro nível de revelação, né, irmão? Jovem Pan, é outro nível de glória. Aí,
perto da meia-noite, bateram na porta da casa do rapaz. E aí ele acordou e levantou e foi lá. Era um amigo. Tem que ser amigo. Para chegar à meia-noite e entrar, tem que ser amigo, né, irmão? E se não for, a gente bota para correr, amém? Meia-noite. Mas as panelas já estavam vazias, lavadas, não tinha nada para dar para o vizinho, para o camarada que chegou. Aí, esse cara que recebe essa visita, vai na casa do vizinho e só escuta aquele negócio. Ô João, abre aí, João. O João vem. Pô, João, estou recebendo uma visita aí agora. Me arruma um pedaço de pão aí para dar para esse camarada aí, que não tem nada em casa para comer. Peraí. Perseverança de quem bate. Perseverança de quem pede. Perseverança de quem caminha. E é interessante que esse cara foi perseverante, não era para ele, foi para o outro. Para responder uma necessidade do outro. Tem uma pessoa aqui na nossa igreja, hoje essa pessoa me ligou. Ele disse que estava na rua, lá perto da Consolação, o carro dele queimou um bagulho lá na bateria, num alternador. Foi um Deus nos acuda. Aí chegou um cara do Congo. Não, dos Camarões. Eu lembro dos Camarões por causa do Roger Milá, que foi jogador da seleção de Camarões. Aí o cara chegou e foi falar com esse rapaz que eu conheço. E ele falando no inglês, o menino tentando falar com ele, ficou um inglês meio tupi-guarani, sabe como é que é? Aí ele conseguiu entender que o cara estava desempregado e o cara estava pedindo ajuda. Só que o cara falou assim, eu sou mecânico, eu sei consertar o seu carro. O cara falou assim, então peraí, entra aqui no carro, vamos comigo até uma oficina. Passaram em frente da oficina, tinha uma placa assim, precisa-se de mecânico. Irmão, ele entrou com um carro, com tudo que era... Botou o carro dentro da oficina e falou assim, você está precisando de um mecânico? Aí o dono da oficina ele falou, esse cara é mecânico. Ele tinha acabado de conhecer o cara. Esse cara é mecânico. E ele está precisando de um emprego. Então faz o seguinte, eu vou botar o meu carro na mão dele para ele consertar, e você vê se ele realmente é mecânico, e aí se ele passar no teste, você contrata ele. Aí o cara falou, por tua conta e risco, se ele estragar mais, não, deixa ele mexer. E o camarada dos Camarões, que não tinha cabeça de camarão, amém? Quem entende a parábola sabe do que eu estou falando. Consertou o carro, botou tudo funcionando. O cara dos Camarões ficou empregado. Perseverou para ajudar o outro. Bateu na porta. Buscou e pediu para o outro. Quando ele me contou isso, irmão, eu comecei a chorar. Eu falei, Jesus, a gente está tão acostumado a bater, a pedir e a buscar para a gente. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E se der no quarto, eu também. Mas irmãos. E aí Jesus está dizendo aqui para nós, duas situações alinhadas em lugares diferentes das Escrituras. Pede, bate, procura para abençoar o outro. Não só a você, mas ao outro. A aula está leve, amém, irmãos? Hoje eu não estou. O negócio está leve. Vamos seguindo. São 8h30. Segundo princípio. Primeiro, conhecer a nossa necessidade e perseverar. Segundo princípio. Olha que coisa tremenda. Consciência de que Deus é Pai. Jesus não está falando aqui de paternidade universal de Deus. Quando o pessoal diz, Deus é Pai de todos, amém? Não. As Escrituras dizem, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade
de serem feitos filhos de Deus. Romanos 8,14. Porque todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então não está falando que Deus é pai de todo mundo. Deus é pai de quem foi gerado em Cristo. E para ser filho, irmão, é outro negócio. Porque essa condição de filho me identifica, primeiro, que eu recebo a natureza do meu pai em mim. Para início de conversa, Ivani, você parece mais com seu pai ou com a sua mãe? Fisicamente. Tira a máscara que eu não vi. Com a sua mãe. O que você fez para parecer com ela? Eu vou deixar os meus olhos assim, porque vai ficar mais parecido com a minha mãe. Foi isso, não? Por que você parece com a sua mãe? Você herdou as características dela. Você foi gerada dela. Você parece mais com seu pai ou com a sua mãe? O que você fez para parecer com ele? Foi gerada, Fátima. Parece mais com o papai ou com a mamãe? Você, irmãos, eu tenho a mão do meu pai, mas o pé da minha mãe, eu não sei como. Mas é isso. Eu sou receptáculo da natureza de quem me gera. Se eu sou gerado pelo Espírito, eu passo a ser depositário da natureza divina. E eu quero abrir um parêntese aqui, que a cobra vai fumar. Isso é a expressão da Segunda Guerra Mundial. As pessoas dizem assim, não, eu peco porque a carne é fraca. Não, você peca porque é um sem vergonha. Você vive na prática do pecado porque é um sem vergonha. Porque o pecado na vida daquele que é nascido de novo é um acidente de percurso, é um tropeção, não é uma prática. Você não vive mentindo. Fulano diz que eu não estou. Não, mas você está. Não, mas diz que eu não estou. Por que você não pega o telefone e fala assim, eu não estou? Além de tudo, você ainda pede alguém para fazer isso no teu lugar? E quando eu recebo a natureza divina, irmãos, essas coisas me são reprováveis. Elas me incomodam. Eu estava dizendo para um discípulo hoje que eu não posso amar o que Deus odeia. Eu não posso amar o que Deus odeia. A natureza de Deus me confronta o tempo todo com as minhas iniquidades. Ele está falando, joga isso fora. Joga isso fora. Você não pode amar isso. Você não pode viver isso. Você foi gerado de novo. Você tem a minha natureza. Irmãos, olha que coisa interessante. Paulo fala nesse texto de 2 Coríntios 4 que temos, porém, esse tesouro em vasos de... Mas qual é o tesouro que está dentro de nós? Qual é o tesouro? Qual é o tesouro? Alguém me ajuda? Eu vou dar uma dica. Começa com a letra Espírito e termina com a letra Santo. Qual é o tesouro que está em você, querido? Então é o seguinte, é por isso que Deus está demandando de nós santidade, porque Ele depositou em nós o seu Espírito. Então não tem desculpa para não se viver uma vida de santidade. E Ele passa a demandar de nós algo que Ele nos capacitou para ser, porque Deus não fuma maconha, irmão. Deus não vai ali na biqueira comprar um e fala assim, sede santos porque eu sou santo. Não, Ele não faz isso. Ele é completamente ciente de que Ele é Deus, e aí Ele vai pedir de você as coisas que Ele sabe que você está habilitado por Ele a fazer. Você tem a natureza dele, então agora você vai viver segundo essa natureza que você recebeu. E aí Paulo fala assim, aquele que roubava, continue roubando, amém? Não, ele vai dizer o quê? Para de roubar. Aquele que mentia, para de mentir.
Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para fazer com as suas mãos aquilo que é lícito. Então, o que Deus está falando para nós, entre pedir, bater, se você observar, irmão, parece que eu estou saindo do assunto, mas o link é amplo. Está voltando nessa casa. Porque como filhos de Deus, a gente tem uma natureza celestial dentro de nós, hein? Porque senão, irmão, você vira ovelha negra da família, fica esquisito. Aquele filho que é, mas não é. Essa expressão ficou ruim, né? Perdão aí você que está me vendo, nenhuma questão de ideologia, força de hábito. Mas você vira a ovelha amarela da família. Porque você não está alinhado com a natureza do teu pai. Como eu não estou alinhado? As tuas práticas não estão alinhadas com a natureza do teu pai. E se Deus é pai, irmão, Ele está doido, e ó, vou te dizer mais, Ele está mais interessado em abençoar a gente do que a gente em ser abençoado. Uau! Como Deus quer te abençoar, irmão? O grande problema é que às vezes a gente considera a bênção de Deus por uma perspectiva meio equivocada. Tipo, eu tenho aprendido que Deus negocia a bênção, mas não negocia princípio. Deus quer te dar uma casa de 5 quartos. Aí você olha e fala assim, não, Senhor, dá uma casinha ali na Mauro. Ele falou, pô, mas eu queria te botar lá no... Diz um lugar chique aqui, meu irmão. Eu queria te botar ali no Morumbi, ficar ruim para você? Não, eu quero ficar perto da igreja, me deixa ali na Mauro. Deus, tá bom então, recebe aí, pedi e dar-se-vos-á. Agora, princípio, não. E uma vez eu disse aqui no púlpito, que Deus negocia bênção, muda o tempo, muda a forma, mas o princípio não muda. Passa o tempo, muda a forma. Mas o princípio nunca muda. Porque o princípio é baseado em quê? Passo os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Então, a gente pode continuar crendo que Deus é Pai, e a gente deve acreditar nisso. E essa condição nos coloca como possuidores da natureza divina. Outra coisa, a condição de filho nos presenteia com herança. Aí que legal. Pô, ninguém dá glória a Deus, irmão? Então tá, vai ter um título de dívida para você. Você é herdeiro, cara. Você é herdeiro, meu. Porque você é filho. E você é herdeiro do quê? Eu sei lá. Tenho nem ideia. Eu não sei o que Jesus tem. Como é que eu vou saber do que eu vou herdar? Ô, querido, olha o que Jesus diz. Todo poder é-me dado no céu e na terra. Como herdeiro, Ele te disponibiliza aquilo que Ele recebe. Tem ideia do que é isso? O problema é que a gente quer receber a herança eterna na temporalidade. Entendeu o que é isso? As glórias que estão reservadas para nós, a gente quer ser transfigurado aqui. Irmão, o único que passou por isso foi Jesus. Nem os caras que estavam com ele no monte foram transfigurados, vai. Então, aquilo que Deus tem reservado para nós, como herança, já está designado. Pela nossa condição de filho, já está endereçado. Olha para o cara que está do seu lado e fala assim, aí, estamos bem na fita, hein? Você tem uma herança, e detalhe, essa herança ninguém te rouba, irmão. Essa herança não tem ninguém que possa roubar, nem corromper, nem estragar. Irmão, as coisas, às vezes, a gente dá tanto valor à coisa natural. Eu estou avaliando meu carro, estava avaliando meu carro para vender, aí tinha que fazer uma transferência para São Paulo, porque se ele ficasse lá no Rio, ia ficar complicado. Aí eu trago o carro para cá.
Marquei com os caras da vistoria para vir aqui. Os caras vieram. Entrei aqui no estacionamento. Aí os caras olharam o carro. Irmão, os caras elogiaram o carro. Falaram, rapaz, mas que carro bacana. Não tem nada de errado. Eu falei, glória a Deus. Mas é legal, esse carro nunca bateu. Eu falei, nunca. O cara tirou as borrachas do carro, olhou tudo. Falou, rapaz, impressionante, muito legal o carro. Olharam o carro de cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para fora, fora para dentro. Obrigado. Abri o portão para eles saírem. Estou com um controle remoto na mão. Liguei o carro para tirar o carro, porque as crianças iam ter atividade ali. Quando eu passei no portão, tem uma elevação ali, o carro morreu. Só que ele morreu fazendo esse movimento na valinha. O controle estava na mão. O que aconteceu? Tim! Aí vem o portão. Para o carro. Coisas que a traça corrói. Na hora, irmão, me veio uma vontade de falar um versículo bíblico daquele bem popular, né? Aí o Espírito Santo fez assim, ó. Isso é uma coisa. Isso é só uma coisa. Irmão, eu saí daqui cuspindo marimbondo. Não sabia o que fazer. Eu falei, não vou nem falar com a Márcia agora. Liguei para o Carlos. Aí vem o Carlos aqui. Carlão. Olhou o carro e falou assim, mas não é nada demais, não. Eu falei, mas esse negócio aqui, ele falou, não, isso aqui sai, essa tinta aqui sai. Irmão, ele meteu uma máquina lá com o som do apaga-pecado. A lataria ficou pintadinha de novo, irmão, bonitinho, não ficou, Carlos? Só ficou amassadinha ali, que eu levei lá para o cara avaliar. O cara falou, não, isso aqui, traça corrói. E a gente perde, às vezes, um momento de paz da nossa vida por coisas que ficam aqui. Sai daqui com o carro inteiro, chega ali, dá de cara com o maluco com a quadrada na mão, falando assim, perdeu, irmão, sai. E aí? Mas Deus é Pai. E Ele está querendo trazer para nós coisas que transcendem aquilo que pode ser corrompido, destruído e roubado. Ele quer nos abençoar. E, para finalizar, terceiro princípio, Deus nunca erra. Ele fala assim, qual é o pai que o filho pede pão e lhe dá uma cobra? Não é? Deus nunca erra, irmão. Deus nunca erra. Deus nunca erra. Você tem ideia do que é essa segurança? De você servir um Deus que nunca erra em nada. Com Ele não tem 9,5 por aproximação, irmão. As professoras aqui estão acostumadas o aluno tirou 9,6, aí ela dá 10 por aproximação. Não sei se ainda acontece isso hoje aqui, mas na época que eu estudava lá no Rio, no colégio que eu estudava, Pedro II, a média, ela era ajustada para cima se passasse de 7,5. Então, 7,6 não era 7,5, era 8. 7,4 não era 7,5, era 7. É assim aqui? Era, né? Agora não dá nem média, passa direto, né? Não dá nem média, passa direto, está aprovado. Quanto é 2 mais 2? 50, tia. Mas na minha época era assim. Só que Deus não erra. Ele não erra no julgamento, Ele não erra na bênção, Ele não erra nada, Ele não erra na perspectiva que Ele nos olha. Deus é perfeito, irmão. Que coisa impressionante é você servir um Deus que é perfeito. Que você pode confiar cegamente no que Ele diz, porque Ele não erra.
Quem aqui já teve uma experiência de Deus falar um negócio e se cumprir assim, pontualmente? Já teve? Já teve, Ivan? Mas assim, não sei nem na medida, pá! Quem mais? Quem mais? Hã? Quem mais? Só? Não teve não essa experiência de Deus falar um negócio assim, ser batata? Já teve essa experiência? Já teve, Jussara? Vocês têm medo de levantar a mão e dizer, não, já tive essa experiência. Já teve? Irmão, Deus não erra, Ele fala assim, ó, vai acontecer. Segura porque vai acontecer. E acontece. Irmãos, eu estava na Suíça, eu já estou terminando. Aí, eu não tinha plano de saúde lá, mas eu tinha acesso ao tratamento num hospital que era top, 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 top. Um negócio assim de primeiro mundo. Parecia o Albert Einstein aqui de São Paulo. E era um hospital universitário, hein? Eu tinha um acesso a tratamento de endocrinologia, irmão. Pensa. Mas eu, há 10 anos atrás, ou mais um pouco, eu fugi de uma cirurgia de vesícula. Eu, com medo, tive uma crise de vesícula daquela arrumada, no retiro da igreja, fui para o hospital, cheguei lá, os caras fizeram uma ultrassonografia, falaram, vamos operar ele de urgência agora. Quando ele falou operar de urgência, eu já fiquei procurando onde era a saída. Eu no soro, o cara falou, nós estamos esperando aqui liberar um quarto para ele. Eu tinha plano de saúde na época. Irmão, chamei a enfermeira, 3 horas da manhã. Falei, vem cá, vai liberar esse quarto que hora? Ela falou, eu acredito que lá para umas 8, 9 horas. Eu falei, então faz um favor para mim. Ela falou, qual? Eu falei, tira esse negócio aqui do meu braço. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu vou embora. E eu fugi do hospital. Passei 10 anos com a vesícula, estou lá na Suíça. Acesso a todo tipo de tratamento. Só que eu vomitava bilis 3 vezes na semana. Aí eu cheguei para o médico e falei assim, doutor, eu estou meio ruim, eu estou assim, não é nada demais não. Eu senti umas câimbras no abdômen que eu achava que era cãibra, mas não era crise de vesícula. E eu estou passando por aquilo tudo e... Falei com o doutor, vem cá, dá para dar uma examinada aqui, porque está difícil. Ele, não, mas você não tem nada não. Aí eu chego no Brasil, em novembro. Final de novembro, início de dezembro. Vou num culto de consagração. Deus pega, mostra uma pessoa e fala assim, volta correndo para o Brasil, que se você ficar na Suíça, você morre. Eu falei, égua, meu, que isso, cara? Pode voltar correndo, que se você não obedecer à voz de Deus, você volta para o Brasil num caixão. Fiquei no Brasil, né, irmão? Estou ficando velho, né, besta? Fiquei no Brasil. Aí fiz um convênio aqui. Fui no médico, endocrinologista. Tem muito tempo que o senhor não vai no médico? Eu falei, tem alguns, né? Só lá fora eu morei 5 anos, mas lá eu estava vindo. Aqui é que tem tempo que eu não vou. Ela falou, então vamos fazer uns exames? Vamos fazer exame. Tirou a ultrassonografia. Quando ela pegou o resultado, ela olhou e falou assim, misericórdia. Eu falei, o que é, minha senhora? Ela falou, tua vesícula está muito cheia de cálculo, a gente vai ter que operar isso rápido. Eu falei, putz, e o medo? Eu já estava dando aula aqui no Bible, pergunta como é que eu pedi o pessoal para orar. Irmão, ora por mim, fazer uma cirurgia, estou com medo. Tive a consulta com o cirurgião. Ele pegou, olhou e falou assim, é bom operar logo. Aí marcou, fui para o hospital. Irmão, o enfermeiro era desviado da Assembleia de Deus, o que me levou, o maqueiro. Aí eu já preguei o evangelho para ele. Ele falou assim, posso te dar uma dica, pastor? Eu falei, pode. Ele falou assim, depois da hora da anestesia, quando tu apagar, tu vê uma luz acesa assim, no final de um túnel, sai correndo, hein? Aí tá legal, encorajador você. Aí fui para a cirurgia. Quando a anestesista chegou para me anestesiar, ela falou assim, olha, eu vou acessar a tua veia, vou aplicar um medicamentozinho e você vai começar a apagar. Quando ela botou a agulha, eu comecei
Yevarechecha Adonai vishmerecha, Yeir Adonai panavelecha virunecha, Isa Adonai panavelecha ve'asin lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e dê a paz. Eu fiquei recitando isso e dormi. Acordei 3h30 depois de uma cirurgia que ia durar 45 minutos. Aí chega o médico, lá no quarto. Eu no pós-operatório, ele vai lá falar com a Márcia. Aí, é milagre teu marido estar vivo, hein? Por quê? A vesícula dele estava necrosada. Se não tem cuidado na retirada, ela rompe. O que Deus tinha falado? Se cumpriu exatamente, irmão. Então, a gente pode acreditar num Deus que se diz nosso Pai, sem ter medo de ser filho dele, porque o que ele fala é verdade. Diga comigo, eu não tenho medo de ser filho de Deus. Não tenha, cara, porque o que ele fala para você é batata. E ele diz assim, olha, o céu e a terra podem passar, o que eu disser permanece. Confia. Por isso que a gente experimenta da bondade do coração do Pai. Primeiro, porque a gente tem conhecimento da nossa necessidade, porque a gente persevera nisso. Amém? Qual foi o segundo princípio, Vanessa? A consciência de que Deus é Pai. E o terceiro princípio, que Ele não erra. Então a gente pode caminhar com esse Deus em total segurança. Amém, irmãos? Alguma dúvida? A aula foi leve, né? Então pratica. Pratica isso, para que você tenha uma vida que seja tão leve, que você não precise nem de Red Bull para criar asa. Você vai voar. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.